Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Temos aqui hoje partida de Jan Nepomniachtchi contra Arjun o Erigaizer, galera. Como é que é, Rafa? Nepomniachtchi? É ele mesmo. Bicampeão do torneio de candidatos, vai jogar contra Arjun o Erigaizer, o jogador que já teve mais de 2.800 de rating, galera. Essa turma chega em 2.800 e cai. Parece que existe um centro gravitacional pra baixo ali que... puxa, galera. A verdade é que é muito difícil se manter nos 2.800 porque tem pouca gente com 2.800. Só você lá. Você mais um, mais dois. Hoje só o Carlsen tem mais de 2.800 de rating. Então, qualquer empate que você tem, você vai perdendo o rating, vai te puxando de volta lá para os 2.700 e pouco. Ainda assim, são dois gigantes do xadrez mundial, dois grandes jogadores, e jogaram agora na UZ Chess Cup. E a gente vai ver a partida aqui agora. Ô, Rafa, o que aconteceu aí no começo do vídeo? Não, tá tudo bem, pessoal. Tá bom? Fiquem tranquilos, não sei, foi impressão, acho que foi impressão de algum de vocês aí, não sei exatamente. Nossa, tem um cisco aqui no meu... Bom, galera, bora dar uma olhada então. Jan Nepomniachtchi abre aqui com o peão do rei E4, foi jogado. Arjun Erigaizer responde com a defesa Caro-Kann, C6. Vamos aqui D4, D5 e a variante do avanço jogada aqui pelo Nepo. E agora a gente vai cair numa teoria moderna, com o lance C5 atacando a base do peão central, a base do centro. Temos aqui o lance cavalo em F3 e aqui peão toma, dama toma, permitindo o cavalo C6, atacando a dama e o peão. E agora temos o lance dama em F4, mantendo-se com pressão em F7 já, vai querer dar checkmate. A partida seguiu com G6 e aqui temos cavalo C3, seguindo o desarrollo de las pedras. D4 diretamente foi jogado, indo para confusão. E agora é o seguinte, os caras jogaram isso daqui ao toque. Vocês podem ver aqui na marcação do relógio, eles começaram com 1h30, tem alguns 30 segundos de acréscimo a cada lance, então eles jogaram isso daí, estão reposicionando peça. Agora, será que o Nepo vai achar o melhor lance aqui? Sim, ele encontra, e é bonito, bispo C4 aqui, que legal, Rafa, eu vou jogar essa abertura, porque eu faço lance brilhante na abertura já. Pois é. O difícil é o seu adversário cair nessa linha, mas se cair agora você já sabe, dá pra fazer lance brilhante no lance 8 na abertura, né? E o Nepo gastou alguns minutos pra jogar esse lance. Será que ele calculou essa linha? Isso daqui já foi jogado, né? Já foi jogado algumas vezes aqui, tá? Temos em 2023, o Matias Bluban ganhou isso daqui jogando de negras. Tivemos um empate, Lu Shanglei e Zhong Zhao no torneio chinês 2024, enfim... Tem uma boa quantidade aqui, quase 20 partidas nessa posição entre grandes mestres. Bom, galera, aqui o Arjun Erigaizer vai para o melhor lance da posição. E ele joga ao toque. Ele já imediatamente defende o peão de F7. Rafa, eu teria calculado aí, aqui não tem mate. O pior é que tem, né? Se tomar de dama não tem mate. Fica bem ainda assim, as brancas ficam provavelmente melhores. Mas aqui tem mate de peão, olha que bonitinho. Tem mate em 2 aqui, olha só, a dama, né? Faz esse descoberto nas casas escuras, o bispo tira essa casa de fuga e o peão chega dando checkmate. As próprias peças aí sufocam o rei, né? Então, muito bem, galera. O ataque é perigoso, por isso o bispo F5 foi jogado por Arjun o Erigaizer. E agora temos o lance cavalo em E2, saindo do ataque do peão e atacando o peão central 3 vezes. No entanto, o peão do C2 pode ser capturado a qualquer momento. Erigaizer primeiro joga o lance bispo H6. Ataca a dama, ataca o bispo. E aqui a dama vem para casa de G3, continua defendendo o peão central. E aqui bispo por C2. O Erigaizer, sabendo que vai cair o peão central em algum momento, pode ser que caia, por enquanto não tá dando. Mas vamos ver, uma continuação ardida aqui. Rafa, eu já enxerguei um golpe tático aqui. Eu enxerguei bispo por H6, seguido de dama F4, atacando o cavalo e atacando o peão de F7. Será que funcionaria? Vamos dar uma olhada aqui então. O que alguns de vocês podem ter visto. Será que tem defesa a isso? E tem, né? Tem algumas defesas. Dama em A5 é bastante chato. E até mesmo cavalo em F5 diretamente pode salvar. Por isso, nessa posição, o Nepo preferiu simplesmente rocar aqui. O Nepo, momentaneamente, tem um peão a menos.
Será que tá valendo a pena isso? Vamos ver como segue o jogo. D3 agora, avançando o peão, ganhando mais espaço para as peças. E o Nepo segue com o lance cavalo em F4. Tudo bem, dá suporte aqui para casa de E6, isso é perigoso. Cavalo D4 foi jogado. E agora temos trocas. Cavalo toma, dama toma. E agora finalmente o Nepo recupera material. Podia dar um chequinho primeiro aqui, só para tirar o roque, né? Não sei porque que o Nepo preferiu não jogar esse lance. Talvez ele achou que não ia adiantar muito tirar o roque aqui. Não sei. Seria interessante dar um chequinho primeiro do mequinho e depois captura o peão, né? Mas tudo bem, a partida seguiu com bispo toma diretamente. E depois de bispo toma, cavalo toma. E o Nepo, no lance 15, recuperou o seu peão. Os caras jogam de uma maneira chique, né? E agora temos o lance torre em D8 aqui pelo Erigais. E agora já tá no momento do jogo que eles gastaram seus estudos de abertura e passam a jogar xadrez para valer, pensando, né, e não mais no seu preparo. Nepo segue com o lance torre D1, dá suporte para o cavalo que já estava pesado para cima dele. E agora temos o lance bispo por C1, aqui jogado pelo Erigais. Ele quer desenvolver o cavalo. E depois de torre de A toma, finalmente o cavalo vem para o jogo. Temos o lance dama em F3 agora aqui pelo Nepo. Coloca uma pressão aqui no peão. Temos o lance roque, a dama rapidamente vai para cima do peão, protegendo mais uma vez o peão de B2. O cavalo está protegido, parece simplesmente um peão de graça, mas não é tão simples assim porque Arjun Erigais vem trazendo as peças. Cavalo F5 foi jogado. Dama B4, quem tem peão a mais quer trocar. Temos o lance dama D5, quem tem peão a menos, tudo que não quer trocar, né? Você quer complicar, quer dar mate, quer atacar. E agora B3 foi jogado pelo Nepo, colocando granito nas casas claras, protegendo o peão. Torre C8 propõe trocas, torre C5 foi jogado aqui pelo Nepo, atacando a dama, e agora temos trocas. Torre toma, dama toma, e a dama centraliza, fica no jogo. Temos o lance dama B4, mais uma vez, o Nepo quer trocar tudo e jogar esse finalzinho com um peão a mais. Nepo tá esperto, mas o Arjun Erigaiser segue com dama D5, e agora dama C4, e agora a dama pula lá pra casa de A5. E o Nepo segue com o melhor lance E6. Opa, esse ataque agora ficou perigoso. F6 tenta manter a posição fechada, mas o cavalo chegando. Rei G7, torre na sétima. Brancas têm uma posição melhor. Na verdade, a posição é assustadora. No entanto, esses caras jogam tão bem, tem tanto recurso, né? A posição ainda tem sua defesa aqui para as pretas. Vamos ver como segue. Dama em E5 foi jogado por Arjun. E agora o melhor lance seria cavalo aqui em D3, atacando a dama e protegendo o checkmate. Mas é um lance frio, né? Aqui o Nepo preferiu jogar o lance G3. E agora H5 é o melhor lance. As pretas vão tentar um contra-jogo. Nepo tenta parar essa expansão com H4, mas agora A5 ataca o cavalo. Bela reação aqui do Erigais. Cavalo vem para casa de C6, dama atacada. Pula para casa de E1 com cheque, rei G2, único lance. Claro, você tem que defender o peão de F2. E agora torre C8, coloca uma cravada incômoda para cima do cavalo. Nepo segue com o lance A3, tentando aqui jogar um B4, B5, disparar o peão passado. Rei F8 foi jogado, defende um pouquinho mais o seu exército. E aqui torre D3 jogado pelo Nepo, controla a casa de F3, dá mais suporte aqui de peças para o rei. Vamos ver como segue. Rei G7 foi jogado, uma vez que a pressão para cima do peão foi aliviada. Torre D7 reforça o ataque. Rei F8, torre D3, rei G7. Rafa, eles vão empatar? Não. E por que o Nepo repetiu duas vezes e vai mudar agora o terceiro lance? Para quebrar o psicológico do adversário. O adversário pensa que vai empatar e agora o Nepo muda o terceiro lance. Também, mas tem outro fator. A gente tá no lance 36, nesse torneio no lance 40, eles ganham mais meia hora no relógio. Então, é esperto, por vários motivos, fazer isso que o Nepo fez. Um é o golpe psicológico, isso é verdade mesmo. Se você repete duas vezes e você muda o terceiro, você tá dizendo que você não quer empatar. Se você tá dizendo que você não quer empatar, você tá dando o recado que você acha que vai ganhar, né? Então, mas aqui tem o fator tempo. O fator tempo aqui é pesado. A partida seguiu com o lance torre em F3 e agora com pressão no cavalo, bloqueando as casas claras. Dama D2 foi jogado pelo Erigais. Melhor seria dama em D1 ou torre C7, são lances difíceis. Dama D2 foi jogado. Brancas agora seguem com o lance B4.
computador não gosta, falou que dama C5 aqui seria o lance mais forte de todos. Começa a existir uns temas aqui de sacrifício, uma ameaça bem complicada e teria sido melhor. B4 foi jogado e agora as pretas podem resistir depois das trocas, podem jogar o lance dama E1 ou dama D1, que foi jogado, dama D1 jogado e agora dama C5 jogado pelo Nepo. O Arjun Erigaiser, sem desconfiar de nada, segue com o lance torre A8. Não, Erigaiser, não, mas tem um ponto aqui que deu sorte agora, porque o Nepo também, né? Nem o Nepo desconfiou que ele estava ameaçando aqui. Porque agora brancas jogam e tem forte vantagem. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar, vale a pena, né? Rafa, eu tô intuindo que tem um negócio aqui, ó. Acho que dá pra tomar isso aí. Você tinha comentado lá atrás, tô achando que agora funcionaria. E funcionaria mesmo. Não é tão simples, porque aqui teria o lance torre A1 ameaçando esse mate aqui de cauda de pomba. Mas, se peão por torre, sim. Aí sim acabou o jogo, né? Dama toma. Aqui vai perder a dama, porque vai ter que entregar a dama pra evitar o checkmate aqui, né? Isso aqui seria checkmate, vai ter que entregar a dama e além de tudo tem um monte de peão passado. Isso aqui esquece, game over. No entanto, não é tão simples, eu acho que não foi jogado esse lance torre por F5 porque as pretas têm torre A1 aqui. E aí como é que você faz aqui? Dama por E7 com cheque, eu acho que... não sei se tem continuação aqui, a barrinha fica maluca, né? Então a posição é tão difícil que nem o Stockfish sabe muito bem, se teria um torre aqui por... porque se tomar de dama... aqui já cai numas mentiras. Mas aqui teria que tomar de peão, então. Aí dama por F6 com cheque. Não sei. Aqui a barrinha fica indecisa se dá pra ganhar isso daqui ou não. É uma continuação bem difícil mesmo. Agora, a partida seguiu com o lance cavalo por E7, que tá bom também. O computador fala uma chance perdida. Pelo menos dá pra saber o que tá acontecendo. A outra não dava pra saber direito. Aqui o Erigaiser vai pro melhor lance da posição. Cavalo contra jogo. E agora? Nepo segue com o lance torre por peão, galera. O que é isso? O que é isso? Esse lance é muito difícil de encontrar. E o Nepo encontrou praticamente ao toque aqui, galera. Será que ele já tinha mapeado isso quando ele joga o lance cavalo por E7? Foi isso. Ele levou 8 minutos para fazer o lance 40 aqui, o Nepo, né? Então ele tinha esses 8 minutos, gastou praticamente tudo que ele tinha. Fez esse lance e já tinha mapeado torre por F6 ao toque. Legal, vamos ver o que esse sacrifício está fazendo. Parece uma torre limpa aqui. A partida segue com rei por torre. E agora o Nepo temporariamente tem uma torre a menos por 3 peões. Tem 3 peões a mais. A partida segue com cavalo D5 com cheque. Tudo bem, tá atacando aí o rei. E agora rei G7 é o único lance da posição. Mas por que não capturar um peãozinho ainda? Tô atacando o cavalo. Não dá pra dar cheque aqui, o cavalo tá segurando. Parece bom. Mas cavalo F4 foi jogado. Rei completamente cortado. A partida segue com o lance rei F6. E agora dama B6 mantendo a mira aqui no cavalo. O computador fala chance perdida, é nada, continua forte. Rei E5 foi jogado. E agora dama C5 com cheque, rei F6, dama B6, repete a posição, rei E5. E agora o Nepo muda. Joga o lance dama C7. Esse lance vem com cheque. Rei vem para casa de F6. E agora dama D6 com cheque, rei G7. Rafa, ele calculou tudo isso quando ele sacrificou a torre? Provavelmente ele calculou. Provavelmente ele calculou, não sei se a linha inteira, mas ele percebeu que dama e cavalo não ia ter defensor contra o rei, né? Então, a turma junta um pouco de cálculo com experiência, né? E aqui deu certo, porque depois de cavalo em E6, o único lance não é dama por G6. Quem jogaria? Quem tava de olho nesse lance, levanta a mão. Deixa eu ver o teste da sinceridade, deixa eu ver quantos vão levantar a mão. Eu, inclusive, vou levantar a minha, eu teria jogado esse. Quem mais? Bom, todo mundo que levantou a mão e que teria jogado esse lance pode continuar aqui. Quem não levantou a mão, falou que teria jogado outra coisa, pra fora da sala. É mentiroso. Ô, Rafa, mas eu enxerguei mesmo. Não, então parabéns. Se você enxergou, parabéns. Não é um lance fácil de encontrar. Cavalo em E6 aqui com o cheque bacana, né? Tem esse tema aqui da cravada. E agora rei G8 foi jogado. E agora, Rafa, agora eu tomaria o cavalo. Você errou então. Você acertou o cavalo E6, mas errou o próximo lance. Porque aqui o Nepo segue com o lance cavalo G5, o único lance da posição. Mentira, Rafa, é verdade. E nessa posição o Erigaiser abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Olha que legal, cara. Esse lance aqui, ele vai
dá suporte para essas casas para ir para ataque de mate. Esse cavalo continua cravado. É possível aqui sempre uma ameaça para cima da torre e o cavalo cuida da casa de F3. Então, por exemplo, dama B3 aqui, pelo menos controlando a casa de F7. As brancas estão tomando aqui em G6. Estão indo para cima aqui do rei. Olha que bacana essa linha, cara. Rafa, ele viu tudo isso porque eu acho que ele que abandonou foi mais genial. Porque para enxergar tudo isso daí, meu, né? Tô achando que pra mim, quem ganhou foi quem abandonou, foi o Erigaise. Porque ele encontrou essa linha genial onde ele termina com 2 peões a mais. Então ele falou, eu vou ficar com 2 peões a menos aqui, então vou abandonar, né? Ué, vitória moral do Erigaise! Mas o ponto foi para Jan Nepomniachtchi, que fez 90,7% de precisão nessa partida. O Erigaise fez 87,4%. Mas eu gostei porque o Nepo sacrificou a torre no lance, olha só que bacana, no lance 42. Ele sacrificou a torre e foi finalizar a partida mantendo uma torre a menos no lance 51, né? Com um lance único. Então, pérola do Jan Nepomniachtchi. Ele ainda tem, né? Ele ainda mostra porque que ele venceu o torneio de candidato. Às vezes, apesar de não estar na sua melhor forma enxadrística, com certeza, mostra porque que ele foi 2 vezes vencedor do torneio de candidatos. Muito bem, galera, reta final aqui do ZChess Cup 2026. Por enquanto aqui na classificação temos o Vokidov, Madaminov e o Abdul Satorov, os 3 uzbeques na liderança. Na sequência, Erigaise, Hans Niemann, Nepo, Mamedyarov, Yakobev, Teodorov e aqui o Gujarati na última colocação. Muito bem, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!